Olá, coelhinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy. E hoje vou estar trazendo o capítulo de número 14 da Voz do Coração. Mas antes, se você é novo e nova aqui no canal, sejam muito bem-vindos, tá? Se você curte histórias e audiobooks, né, de LGBT, histórias de romance, você está no canal certo. Eu peço para você que deixe o like logo no início desse vídeo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Hoje eu vou estar trazendo o capítulo de número 14 da Voz do Coração. Eu prometo que vai ser um pouco maior, tá? Essa narração, tá bom? Que o outro capítulo anterior ficou curtinho, tá? E como vocês puderam também perceber que teve algumas mudanças aí, tá? Vou tá trazendo outras histórias, mas no estilo podcast, tá bom? Quando for assim, como fala, fanfics dos meninos, vai ser nesse formato, tá? E quando for histórias originais, vai ser no formato podcast, tá bom? Eu vou tentando assim, tá? Juntar os dois para ver se dá uma engajada aqui no canal. Então, sem delongas, peço para vocês que se divirtam e pega a pipoca e tenham uma boa leitura aí para vocês. Uma boa leitura não, um bom acompanhamento, tá bom? Então, vamos lá. Ibo estava terminando de se arrumar e percebeu que o noivo não chegava. Ela viu que o mordomo andava de um lado para o outro. O que aconteceu com meu noivo? Ele não chegou ainda? Não, madame, ele não chegou. Mas por que ele não apareceu? O casamento é daqui a 2 dias. Calma, senhorita. Ele deve estar chegando. Eu quero ver ele. E cadê o irmão dele? Ele não ia chegar hoje? Ele que será o padre que vai realizar a cerimônia, não é? Sim, madame. Ele chegou, inclusive está na mansão. A senhorita não o viu? Não, eu não vi. Poderia chamar ele para mim? Não será possível. Madame, ele deu uma saída. Eu espero que ele volte a tempo. Eu não conhecia esse outro irmão do meu noivo. Claro, só lembro do Xiaozan, mas o Wei Shan me falou que esse irmão era um irmão de consideração. Então não soube mais dele. Mas, e você, Xiaozan? O que aconteceu com você? Eu daria de tudo para eu te reencontrar. Mas você me abandonou e eu nunca vou te perdoar. Pensou Ibo, tentando um falso sorriso para o mordomo. Ibo fica preocupada e começa a pensar no pior. Mas seus olhos brilham e seu coração começa a bater acelerado quando ela vê a figura mais importante de sua vida. Meu amor, você chegou. Xiaozan se vê diante de uma situação angustiante. Enquanto observa Ibo no quarto, ele luta para contar a verdade devastadora. Seu irmão gêmeo, Wei Shan, primeiro, foi morto por uma gangue italiana. Xiaozan não pôde revelar a Ibo que seu noivo, está morto. Por isso, causaria maior sofrimento. Causar sofrimento a ela. O coração de Xiaozan aperta-se de tristeza e raiva, sabendo que seu irmão foi vítima de uma tragédia brutal. Ele se sente potente, desejando poder compartilhar a verdade com Ibo, mas sabe que isso pode colocá-lo em perigo. Xiaozan toma uma decisão difícil. Ele se compromete a manter o segredo da morte de seu irmão por enquanto. Ele não quer que Ibo seja abalado no dia de seu casamento. Xiaozan sabe que sua missão agora é protegê-la e garantir que ela tenha um dia especial, apesar do peso em seu coração. Enquanto isso, Ibo se prepara, Xiaozan se aproxima, ainda disfarçado como seu irmão. Ele mantém uma atitude serena e amigável, lutando para esconder suas emoções. Seus olhos encontram-se novamente e Ibo aparece. Ibo sente que tem algo diferente nele, mas não consegue entender exatamente o que é. Yang-Bo, Xiaozan diz, sua voz cheia de ternura. Você está absolutamente deslumbrante. Estou sem palavras para descrever sua beleza. Hoje será um dia especial para nós dois.
Ibo sorri, emocionada pelas palavras de seu noivo. No entanto, ela continua a sentir que há algo sutilmente diferente nele. Uma inquietação a envolve, mas ela decide guardar suas suspeitas para si mesma, não querendo estragar o momento. Enquanto o dia avança, Shaozan mantém sua farsa, envolvendo-se nos preparativos do casamento e fornecendo conforto a Ibo quando necessário. Ele luta para equilibrar sua dor pessoal com a alegria de Ibo. Shaozan se afasta por um momento e ele encontra um lugar tranquilo e solitário, permitindo-se expressar sua tristeza e raiva pela perda de seu irmão. Shaozan faz uma promessa a si mesmo. Quando o tempo for adequado, ele revelará a verdade a Ibo e buscará justiça pelo assassinato de seu irmão Wei Wuxian. Shaozan recebe uma ligação inesperada do arcebispo que lhe informa que ele terá que tirar férias por longos 4 meses. Embora inicialmente surpreso com a notícia, Shaozan vê isso como uma oportunidade perfeita para lidar com as questões pendentes relacionadas à morte de seu irmão gêmeo e de sua família. Vossa Excelência, disse Shaozan, responde respeitosamente ao telefone. Eu entendo completamente a necessidade de dar o lugar ao Padre Luiz e permitir que ele assuma a liderança da paróquia durante esses 4 meses. Será um tempo valioso para eu resolver alguns assuntos pessoais sobre a minha família. O arcebispo, satisfeito com a resposta de Shaozan, incentiva-o a aproveitar as férias e se encontrar com ele novamente no final de dezembro. Que bom, meu filho, diz o arcebispo com uma voz suave. Aproveite essas férias para descansar e cuidar de si mesmo. Confie em você para voltar revigorado e pronto para continuar seu trabalho na paróquia, até o final de dezembro. Shaozan desliga o telefone e sente uma mistura de emoções. Por um lado, ele está grato pela oportunidade de ter tempo para lidar com os assuntos relacionados ao seu irmão gêmeo, incluindo a investigação da morte dele. Por outro lado, ele está ciente da importância de continuar com sua farsa, mantendo o segredo da morte de Wei Wuxian para proteger Yang Bu. Shaozan mergulha de cabeça na investigação sobre a morte de seu irmão, determinado a desvendar os segredos que envolvem a tragédia. Durante suas férias forçadas, ele segue pistas e procura por qualquer informação que possa levá-lo à verdade. Explorando o passado de Wei Wuxian, ele descobre que seu irmão estava envolvido com pessoas perigosas da máfia italiana. Ele se aprofunda em suas conexões e descobre nomes locais e eventos que podem estar relacionados ao ocorrido. No entanto, à medida que Shaozan se aproxima da verdade, ele percebe que está entrando em um território perigoso. A gangue italiana não é um adversário fácil de lidar e Shaozan precisa ser cauteloso em suas investigações para não colocar sua vida e a de Ibo em perigo. Na grande mansão, eu me passava pelo meu irmão. Aqui agora era minha casa. Tive poucos momentos com a minha mãe e fiquei uns 2 meses neste lugar com ela antes de sua morte. Agora volto a esse lugar e estou disfarçado, me passando pelo meu irmão, da qual não tive oportunidade de conhecer. E vivendo uma mentira, reencontro ela, a única que amei de verdade. Ibo, por que o destino me pregou essa? Eu ainda penso nela, mesmo depois de me tornar padre. O que faço, meu Deus? Preciso proteger Ibo. A porta do meu quarto bate. Amor, preciso encarar ela, e eu não posso ficar aqui nessa enorme mansão e evitar. Me aproximei da porta e abri. Quando olhei para ela, não via mais aquela fina camada de pele tapando o olho esquerdo. Quando a conheci, era visível a cegueira, mas a beleza de Ibo sempre foi intacta. Eu conseguia ver isso muito bem. Ibo conseguiu, aos poucos, voltar sua voz. Me parecia isso. Eu também mudei bastante. Tinha feito 3 cirurgias de audição quando era pequeno. Eu não escutava nada, mas ao longo da vida adulta, por milagre de Deus, acredito eu, que minha audição foi voltando depois da cirurgia. Claro que hoje eu uso aparelho auditivo e é tão imperceptível que não dá para ver. Por causa dele, eu consigo ouvir bem a doce voz de Ibo. Eu quero saber tudo sobre ela, quero conhecê-la novamente.
Eu abri a porta e quando ela me viu, sorriu e me beijou de leve. Quando ela fez isso, meu coração quase parou. Amor. Ibo aprofundou os beijos. Ela era tão carinhosa e a trouxe para mais perto de mim. Ela estava em meus braços e eu não podia resistir. Eu a amava e queria proteger ela, mas eu não poderia enganar. Eu me sentia culpado. Eu precisava dizer toda a verdade, que era eu, o Shelzan. Ficava pensando se ela não havia me reconhecido ou só estava confusa. Queria poder dizer como eu me sinto. Afastei ela de leve e ela ficou olhando para mim sorrindo. Ela sorriu e começou a fazer os gestos de linguagem de sinais. Meu irmão sabia que ela não falava. Aliás, falava pouco. E pelo que minha mãe dizia nas cartas, veio Chan saber do problema de voz de Ibo e da cegueira. E foi ele que realizou a cirurgia, devolvendo a visão de Ibo, e ele sabia de mim também, do meu problema auditivo. Diferente de Ibo, eu podia falar. Eu lamentava por não ter conhecido a tempo meu irmão e chego aqui, tenho que me passar por ele e tomar conta de Ibo. Eu preciso fazer alguma coisa para sair desse problema. Se eu contar toda a verdade para ela, será que ela vai me perdoar? Meu amor, você está tão linda. Você também. Já disse que te amo? Disse devagar como um passarinho. Fiquei feliz em poder ouvir sua voz, um pouquinho dela. Mas Ibo se esforçava, fazendo exercícios de voz com uma fonoaudióloga. Todas as terças e quintas uma fonoaudióloga aparecia na mansão. Logo, logo poderei falar um pouco mais com você. Fiz um mês desde a cirurgia. Estou muito feliz, meu amor. Não sei como te agradecer. Ela me abraçou mais forte e senti o doce aroma de seus cabelos. Eu me lembrava bem e me trazia boas lembranças. Eu te amo e vou cuidar de você. Não vou deixar que nada te aconteça. Ela me olhou e me beijou novamente, e os beijos foram ficando intensos. Ela me levou até a cama e me sentei, e ela veio em cima de mim, cheia de luxúria, pronta para se entregar. O fogo tomava conta dos nossos corpos, e eu a desejava mais que tudo, mas precisei me afastar. Eu não podia. Amor, ainda não casamos. Eu te desejo com todas as minhas forças, mas te respeito. Melhor pararmos por aqui. Ela ficou surpresa com o que eu disse. Nossa, você nunca se segurou. Eu que sempre fugia de você, mas fico feliz por eu ter um homem que me respeita. Acho que porque vamos nos casar, eu não aguento mais esperar. Mas eu tive uma baita sorte. Por que, meu amor? Eu, claro, sempre te respeitei. Eu sei, por isso que te amo. Mas você sabe, você será o primeiro e quero que seja especial. Meu Deus, então meu irmão e ela nunca tiveram nada? Ele a respeitou. Eu vou tomar um banho, mas depois de amanhã você será só meu. Como quiser, meu amor. Você está animado para o nosso casamento? Hoje tem que ficar linda, pois meu vestido de noiva chega hoje e a Olga vai me ajudar. Claro, amor. Então, não posso vê-la com um vestido de noiva antes do casamento, senão dá azar. Sim, quero ficar linda e deslumbrante para você naquele altar. E ela me beijou, dando um selinho carinhoso e pegando sua bolsa. Depois tirou da bolsa um óculos que parecia de grife, mas não tinha visto ela usando ainda, mas ficou bem nela. Deu um ar bem intelectual. Eu tinha gostado e elogiei. Ah, você fica bem com esses óculos, meu amor. Obrigada, mas você já tinha visto eu com eles, não se lembra? Ah, quer dizer, claro, sim, mas... Ah, claro, nossa, como pude me esquecer? Esses, na verdade, são novos. Eu troquei a armação. Depois da última cirurgia, foi você que indicou o oculista depois de me operar. Você não tinha visto, meu amor. Eu confesso que preferia usar lentes. Mas meu lindo noivo achou melhor eu não usar. Tenha paciência, meu amor. Logo você poderá usar. Estou muito animada. O bom é que no dia do casamento vou poder usar as lentes. Bom, meu amor, agora vá. O vestido vai chegar. Sim, eu vou precisar sair. Então, depois nos vemos. Antes que eu pudesse sair, ela me pegou pela mão e me puxou e me deu um beijo e me despedi, acariciando seu rosto. Te amo. Fui para o meu quarto, e onde era o quarto de Wei Yuxian, e comecei a mexer nas coisas dele, procurar por alguma prova, documento que falava alguma coisa sobre seus acordos e negócios com a máfia, mas não achei muita coisa. Encontrei uns papéis de vendas de imóveis, carros, fazendas, tudo no nome dele.
Ele era um médico conhecido, mas tinha muitos negócios por fora. Até que encontrei uma carta misteriosa que dizia Rua Vincenzo 786. Rua Vincenzo 786, que lugar é esse? Não tem mais nada nesse papel além disso. Procurei por mais papéis, mas não achei nada. Mas aquele papel iria me levar ao assassino do meu irmão. A porta do meu quarto recebe 2 toques. Era o mordomo. Senhor, posso entrar? Sim, claro, pode entrar. Desculpe, senhor, eu vim avisar que seu terno do casamento já chegou e tem uma visita na biblioteca te esperando, senhor. Uma visita? Sim, disse que queria falar com o senhor. Está bem, como devo te chamar? É Vitor, senhor. O senhor esqueceu? Isso, me desculpe. Obrigado, Vitor. Diga que estarei indo em 5 minutos. Como quiser, senhor. Xiaozan estava nervoso com o casamento. Ele queria dizer toda a verdade para o Yibo, mas estava preocupado de deixá-la desamparada e ele não queria que ela sofresse. Ele desceu as escadas e foi até a biblioteca e viu uma figura que ele não se lembrava. Deveria ser algum amigo de seu irmão. Quando o viu, o cumprimentou. Até que enfim te encontrei, Wei-chan. Você não morre mais. Xiaozan ficou um pouco confuso e ele não sabia quem era aquele homem moreno, com um terno cinza, cabelo liso lambido para trás, olhando para ele. Por sorte, Vitor apareceu e serviu um café. Com licença, senhor Wei-chan, mas gostaria que eu servisse um café ao senhor Marcos? O que o senhor quiser. Claro, obrigado, Vitor. Pode servir 2 cafés. Meu amigo pode vir comigo na biblioteca? Obrigado, Vitor. Com licença, eu trouxe um presente de casamento. Obrigado, mas o que posso ajudar? Como assim, cara? Eu sou padrinho de casamento, você me pediu, eu vim aqui para isso. E claro, fazer a segurança da sua bela esposa. Quando vocês saíram de lua de mel? Xiaozan não sabia que aquele homem, na verdade, era um guarda-costa contratado pelo próprio irmão gêmeo. Eu havia me esquecido, desculpe, Você me pedindo desculpas? Cara, tu está estranho. Acho que é nervosismo no casamento, não é? Você nunca foi de tratar bem seus funcionários? Xiaozan só ouviu calado e sorriu, depois disse. Eu mudei, acho que é o casamento. Ibo me mudou de um jeito. Eu sei, meu amigo, vocês se amam demais. Eu vejo nos olhos dela. E ela já está se arrumando? Acredito que sim. Você não pode ver a noiva antes senão dar azar. Verdade. Mas você disse que vai nos levar para a lua de mel? Onde vai ser? Como assim, Wei-chan? Você me pediu para a lua de mel acontecer na Escócia. Você esqueceu? Vai ser lá, nas suas terras. É um lugar lá que o Ibo adoraria de visitar. Xiaozan começou a ficar nervoso e, novamente, ele pediu desculpa para o seu amigo Marcos. Então, os dois começaram a andar pela biblioteca até que lembrar de seu irmão que tinham algum amigo chamado Marcos. Ele não lembrava, não conseguia lembrar de ninguém com esse nome. Ele estava intrigado e um pouco desconfiado sobre a verdadeira identidade de Marcos. Ao chegarem na biblioteca, Xiaozan pediu que Marcos se sentasse, enquanto eles tomavam café. Xiaozan quebrou o silêncio. Marcos, me desculpe, mas eu não me recordo de você. Marcos sorriu, mas havia um certo mistério em seu olhar. Não é surpreendente que você não se lembre de mim, Wei-chan, ou melhor dizendo, Padre Xiaozan. Eu sei que você está no lugar do seu irmão, sei de tudo. Na verdade, não é surpresa alguma que você não me conheça, considerando a vida que você escolheu seguir. Xiaozan ficou ainda mais intrigado com a resposta enigmática de Marcos. E ele olhou nos olhos do homem e perguntou diretamente: O que você quer comigo? E aí, coelhinhos? Nossa, meu, o que será, né? Como vocês viram, esse Marcos apareceu aí, né, do nada, e aconteceu, né, digamos, o segundo beijo, né, entre o Ibo e Xiaozan, porque o primeiro beijo deles foi quando eles estavam ainda no orfanato, né, e, no caso, um reencontro, né, como posso falar, e, Xiaozan ficou preocupado, né, se realmente
Ibo se lembrou, né, do Xiaozan. E por que será, né, que ele fica pensando, será que é que ele me reconheceu, né? Então, tem coisas aí acontecendo e vocês podem perceber, né, gente? E o casamento vai acontecer. Mas será que o Xiaozan vai acabar contando toda a verdade pro Ibo? Que, na verdade, o Ibo está sofrendo, correndo risco de vida, né, pela máfia italiana. Então é isso, gente. Muito obrigada, né, por vocês terem ouvido até aqui, tá? Eu não acredito que vocês chegaram até aqui e não vão deixar o like e nem se inscrever no canal. Por favor, gente, me ajuda, tá? Eu peço humildemente que vocês fiquem aqui comigo, ajuda aí a engajar o canal, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigada. E eu espero vocês no próximo capítulo de A Voz do Coração, tá? Comente aí o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente, tá? Muito obrigada e até o próximo capítulo. Tchau!